Aqui, ó. É só olhar pra pedrinha aqui, ó. Bota o dedo pra te ver aí. Ela vai chegando. Ela tá subindo aí, ó. Vai pra pedrinha aí, ó. Pega as pedrinhas aqui, já vê, ó. Ela tá subindo, ó. Olha lá, ó. Tá lajado lá, nunca fui falar de lajado, estrela. Agora eu vi uma imagem lá que os caras botaram que a água bateu em cima da cena. 6 metros, 8 metros acima do nível assim. Uma tristeza, além de toda essa situação, né? A Covid. Esse é meu diário do coronavírus, nesse sábado, 11 de julho de 2020. A situação do rio está assim. O rio está enchendo. A chuva chegou ao estado. Mudança brusca na temperatura, de um sol com céu azul para um céu carregado, fechado. Estamos na bandeira vermelha. Eu sigo aqui contando a minha história. Que deixo registrada nesse diário de um novo momento. Convivemos hoje com todas as formas possíveis de incertezas. Convivemos hoje com as formas possíveis de incertezas. Este é meu diário, diário do coronavírus. Onde eu relato a situação das cheias. Eu sigo aqui contando a minha história, que deixo registrada nesse diário de um novo momento. Convivemos hoje com todas as formas possíveis de incerteza, desde o clima até o nosso direito de ir e vir. Bem assim, hoje simplesmente é o amanhã que vem depois. Acontecimentos sempre estiveram presentes no normal de todos, de toda a vida, mas não com tanta
intensidade, com tanto impacto e causando tantas feridas abertas, e todos, de alguma forma, estão sendo atingidos. Na verdade, o momento está relacionado com uma série de questões, até mesmo com a que desconhecemos. As que nem chegam até nós. Como aquela que remete ao futuro da nossa sobrevivência. Nesse momento, com o novo decreto, o Brasil está fechado praticamente na sua economia. Neste momento em que tivemos o maior sucesso no agronegócio, no plantio da soja, na colheita, a maior dos últimos tempos, e como anunciam, o Brasil dominando este mercado. E devido também à pandemia do coronavírus, os Estados Unidos, fechando com os frigoríficos do Brasil, devido à pandemia, afetou muitos países, dentre eles Estados Unidos. Grande parte voltados ao agronegócio. Uma das coisas que está muito bem no Brasil o agronegócio, a pecuária. E eu sigo aqui fazendo meu relato. No meu diário do coronavírus, deste sábado, onde a chuva deu uma trégua e eu pude sair para fazer o meu diário. O Brasil importa carne. O Brasil exporta carne. O Brasil importa carne. Eu tô meia doida porque eu tô num lugar muito perigoso aqui. Deixa eu me situar no meu relato. Vamos lá, desculpa o lapso. O Brasil importa carne, principalmente a suína, também para as diversas partes do mundo. Nesse momento, os frigoríficos desses países estão com problemas devido à Covid-19, o coronavírus. A Amazônia sofrendo com o desmatamento. Novamente, esse caso volta
ao cenário. A Amazônia sofrendo com o desmatamento, e isso gera um novo olhar dos países que se voltam ao Brasil nesta questão, principalmente quanto aos investimentos. Aos investimentos desses países no Brasil. O desmatamento vem crescendo na Amazônia e com ele a época das queimadas. E o tempo seco favorece. Os grandes incêndios, e assim a Amazônia morre aos poucos. Numa cruel morte lenta anunciada. E eu nem vou estar aqui para contar essa história. Mas eu deixo registrada aqui no meu diário o meu pesar. A minha tristeza. O homem destruindo o único meio da sua sobrevivência. A natureza. O agronegócio prosperando, mas com ele a grande preocupação de agrotóxicos jogados ao solo, o veneno na plantação, matando vidas inocentes que fazem a polinização e com isso oportunizando o surgimento da morte, mesmo antes de poder nascer. O veneno no solo, matando também os seres inocentes que ajudam na manutenção da natureza. Se a criatura não morre da doença do vírus, morre da quantidade de medicação que está tomando. Como é que o corpo pode dar conta de tanta medicação? As vacinas e a guerra dos laboratórios. Há uma grande guerra dos laboratórios. Bom dia. Há uma grande guerra dos laboratórios na produção da vacina. A grande guerra dos laboratórios na produção de medicamentos. A raça humana se destruindo dentro de um planeta doente. E no final, a máquina substituindo o homem. O ar contaminado, a natureza destruída. E tudo sendo visto por uma tela de computador.
a realidade virtual. Eu faço aqui meu relato nesse meu diário, dia 11 de julho de 2020, nessa enchente que está em nosso Rio Grande do Sul. Neste momento, onde muitas famílias estão desabrigadas, desalojadas, em casa de parentes, em casa de amigos. A Defesa Civil socorrendo as vítimas, tirando-as de suas casas, colocando-as em abrigos, em escolas, em parques. E eu sigo com o meu relato neste sábado. São tantas as demandas, são tantas São tantas as preocupações na vida do ser humano hoje. Um dia sol, céu azul. Outro dia a situação está assim. Sem trabalho, sem produção, sem alimento. As cadeias não comportam mais os prisioneiros, que livres voltam a praticar os crimes na mesma proporção ou até mais de antes.
Como eu estava falando, os prisioneiros são soltos das cadeias devido à quantidade o acúmulo de prisioneiros e devido ao coronavírus, então eles são livres e passam a praticar até mais crimes do que antes de estarem presos. As cadeias não comportam mais os prisioneiros, que livres voltam a praticar os crimes na mesma proporção. E a mesma lei que prende é aquela que liberta. É a mesma coisa que dar pão para mendigo. Querem transformar o Brasil no celeiro do mundo, no maior produtor de grãos, do agronegócio. Mas esquecem o ponto crucial e principal, a educação de seu povo. Sem ela, não se vai a lugar nenhum. A começar pelo exemplo de muitos governantes, ladrões e corruptos, livres e sem culpa de suas sandices. O agronegócio perdeu com a estiagem 36 bilhões, 2% do PIB gaúcho este ano. Somos o terceiro maior produtor do país, com 246 milhões de toneladas de grãos. O que preocupa hoje os grandes produtores é o financiamento dos bancos, custo da produção. O plantio é o que querem os produtores. Plantar, mas ter subsídios. Plantar, mas ter garantias. Em Pelotas, empresas foram interditadas, lacradas. E muitas famílias pagando o preço. Muitas famílias pagando o preço da incompetência de um governo que não consegue fazer gestão de crise. Muitas famílias pagando o preço de um governo que não consegue fazer uma simples gestão de crise. No dia 10/7/2020, diversas empresas que estavam somente recebendo os pagamentos dos carnês foram lacradas. Inclusive, alguns restaurantes foram lacrados por estarem entregando marmitas e recebendo o pagamento em dinheiro, prática considerada vetada pela prefeitura. Esta é a situação neste momento. Restará alguns CNPJs para contar a história? E assim está a vida do brasileiro nesse ano de 2020. E eu sigo aqui relatando no meu diário do coronavírus, neste sábado. Neste sábado de um rio cheio,
Um rio que está enchendo. De uma pandemia do coronavírus. Pessoas desabrigadas, hospitais com suas UTIs superlotadas, pela doença do Covid, mas também por outras doenças, porque estamos na época do inverno e as doenças respiratórias tendem a aumentar nessa época. Eu não sei como vai ficar o meu diário hoje. Como eu digo, meu diário é caseiro. Mas o empenho em fazer esse trabalho o empenho em mostrar esse momento me faz ir além. Me faz querer viver essa história. Neste relato intenso e constante.
O rio está subindo. Não sei se chegará até aqui. Eu presenciei uma enchente que ele chegou até aqui. Que ele inundou toda essa parte, essa região aqui. Não posso ficar muito tempo aqui. Porque é uma região muito perigosa. Eu tenho que ir embora. Mas fica registrado aqui nesse sábado a situação que estamos vivendo. O rio, a enchente, a chuva de hoje. O tempo está fechado, mas ainda está abafado, não está frio. Pelo que estão dizendo, na segunda e terça-feira teremos um frio congelante. Um frio polar, como eu ouvi um amigo me dizer. Teremos um frio polar. Então só imagina o que vai ser a temperatura.